Eu achava que saia não era pra mim. Se você também acha isso, escuta aqui o meu relato e como eu cheguei à saia ideal, para entender a lógica das saias que finalmente eu encontrei e comecei a usar. Isso mesmo antes de me tornar consultora de imagem e mesmo depois, porque foi só quando eu entendi a lógica da natureza e apliquei nos estilos é que eu consegui compreender. Eu fiz o teste de estilo e o meu estilo nos estilos universais é o moderno. E aí eu coloquei algumas saias ali que eu achava lindas. Só que eu tentava usar e não sabia porque eu me sentia estranha, inclusive na composição. Não tinha blusas que combinavam com aquelas saias porque eu não tinha entendido a lógica do meu estilo. Eu tentava imitar, e talvez você faça isso também, comprava peças lindas, inclusive individualmente, lindas para outras pessoas, mas eu não entendia por que não fazia sentido para mim, ao ponto de eu falar, não, saia não é para mim. Quando eu me tornei consultora de imagem e entendi que as minhas clientes passavam pelo mesmo processo, ou seja, só com as imagens e só com a definição dos estilos universais, elas não conseguiam entender a lógica, eu fui tentando associar com coisas da natureza porque eu percebi que tudo que Deus fez é perfeito e que, no caso das saias, inclusive, a gente tem uma lógica do feminino. A gente tem uma lógica de feminilidade, as saias lembram as flores são parentes do feminino. E aí eu cheguei numa palavra que se chama simbólica, que é a compreensão de que tudo significa outra coisa na natureza. Toda a natureza é simbólica. E essa é a linguagem do coração. Ou seja, quando eu compreendo o que fica bem em mim, entendo como se fosse um bingo. E a natureza pode nos ensinar ludicamente sobre isso. E foi assim que surgiu o método Simbólica das Flores. Eu vou explicar a minha saia para você depois ficar curiosa e talvez seja a sua solução também, não só para saia, mas para todas as roupas que você precisar. Primeira coisa que eu entendi, bom, saia mais feminina tem a ver com flor, feminino e flor são parentescos simbólicos, porque tem o mesmo propósito na natureza, que é espalhar semente, que é embelezar justamente a nossa missão como mulheres. E aí o que aconteceu foi que eu me dei conta que nós temos, todas as flores são femininas, mas nós temos muitos tipos de flores. E que a forma da flor também tem uma personalidade. É claro que a flor não é uma pessoa, mas simbolicamente a gente pode associar. Tem mulheres que são como lírios, tem mulheres que são como girassóis, tem mulheres como eu que são como rosas, a rosa é mais roqueirinha, mais moderna. E aí eu associei também ao arquétipo, no caso do moderno, a roqueirinha, que tem tudo a ver. Não é à toa que Guns N' Roses e outras bandas usam a rosa como seu símbolo, os motoqueiros, o couro, enfim. Depois você vai entender isso tudo no meu curso de estilo. Mas olha só a história da saia. Eu não encontrava, tinha usado saia plissada, tinha usado um monte de tipo de saia e não conseguia me sentir à vontade, me sentir bem. Aí, eis que eu chego numa viagem pra Itália, tava lá em Roma, passeando, entrei numa loja que tava de outlet, e aí encontrei uma saia que de cara, oncinha, bom, tem a questão da estampa, depois vocês vão entender que estampa também tem personalidade ou não. Mas aqui eu pensei, bom, gostei, nunca tinha usado nada de oncinha, será que eu vou gostar? De repente eu provo essa saia e encontro nela algumas coisas que eu descobri que eu adoro, que são, por exemplo, a assimetria. Na hora eu brinquei. É uma saia desorganizada, tal como eu, cujo temperamento é sanguíneo, que sou mais desorganizada. E aí eu entendi que era uma saia esvoaçante, eu já sabia minha cartela de cores, já tinha minha simbólica. Esvoaçante tem tudo a ver com eu, que sou avoada, tem tudo a ver com pássaro. Os pássaros têm a minha cartela de cores. E eu entendi que era por isso que essa saia eu tinha gostado tanto, que é uma saia esvoaçante, é uma saia assimétrica, é uma saia que tem um lado torto, que se fosse uma melancólica eu ia detestar, mas que pra mim fez todo sentido. E aí, eis que eu decido pagar um preço alto por essa saia. Claro, lá a gente paga em euro, eu pensei 10 vezes se eu compro, se eu não compro, mas algo no meu coração dizia compra, compra, e foi depois que eu fui entendendo a lógica simbólica da rosa, que tem a lógica do babado, do feminino, tem a lógica, no caso da saia de oncinha. Olha se o teu coração não diz que remete a algo moderno, que a oncinha tem algo de moderno, tem algo de ousado. É claro que essa ousadia ela tem que ter limite, mas a estampa em si é o que Deus colocou na natureza. Então eu estou imitando algo que Deus fez. E eis que essa é uma das saias que eu mais uso. A minha irmã até brinca que eu tenho que mudar de vez em quando, porque eu uso ela pra tudo. Eu uso ela com rasteirinha, eu uso ela com salto, eu uso ela pra palestras, eu uso ela pra sair num passeio de domingo, porque ela tem a minha cara. E porque ela tem as minhas características. E aí o que eu fiz? Transformei os 7 estilos universais em 7 flores e 7 arquétipos. No caso da rosa, toda a explicação simbólica é a partir das características de uma roqueirinha e das características de uma rosa. E aí fica muito fácil de chegar na loja e entender, bom, essa saia é linda, mas não tem a minha cara. Não tem o meu tecido, não tem a minha estampa, não tem a forma correta e que combina comigo. Objetivamente,
algo que é subjetivo vira totalmente objetivo, você vai chegar com um checklist e vai ser muito mais fácil comprar. Então, se você é dessas que dizia que saia não era pra você, ou que não consegue encontrar roupas que combinem entre si, não consegue entender a lógica do teu estilo, então vem conhecer a Simbólica das Cores, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Aliás, Simbólica das Cores é o meu método de cores, de coloração pessoal. Simbólica das Flores é o meu método de estilo. E você vai ver que não tem nada mais simples do que a natureza para nos entendermos. Você vai se conhecer ainda, você vai ver que ainda dá para se conhecer. E o curso é completo, então você vai conhecer o seu e todos os outros estilos a partir da Simbólica da Natureza. Então, vem conhecer, te espero, porque é muito mais do que sobre estilo. Muito mais do que sobre roupas, é sobre você. E sabe, se você é empreendedora, uma coisa que eu tenho batido muito com as minhas clientes, sabe a imagem que vende? A tua. Se ela é autêntica, se ela é verdadeira, as pessoas vão confiar em você. Então, não fica tentando imitar, encontra o teu estilo, encontra a tua essência e espalha essa ideia. Então, vem conhecer a Simbólica.